Olá, como vai você? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Vamos a mais um momento de reflexão na Palavra de Deus. Como sempre faço, quero pedir a você que se inscreva em nosso canal. Curta, compartilhe, comente, toque no sininho, para que toda vez que fizermos uma nova edição, você seja lembrado pelo YouTube. Nós vamos começar agora uma série do livro de Daniel. Vamos lá? Daniel capítulo 1. Título: Assim diz a palavra de Deus. A educação de Daniel e os outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. Versos 1. No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então aqui entendemos que o rei Nabucodonosor, naquele momento, veio a Jerusalém e tomou conta daquele reinado. Versos 2. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Bom, aqui no versos 2, o Senhor vai dizer que entregou Jeoiaquim, rei de Judá, nas mãos do rei Nabucodonosor. Toda vez que você lê na palavra de Deus, Deus com D minúsculo é um Deus pagão. Ok? Então ele diz que entregou nas mãos de Nabucodonosor o rei, e o rei pegou algumas coisas, alguns vasos da casa de Deus, com D maiúsculo, do nosso Senhor, e os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, do Deus de Nabucodonosor, que era o Deus com D minúsculo, o Deus pagão. Então ele pegou algumas coisas desse tesouro e levou para a casa do seu Deus, do Deus de Nabucodonosor, o próprio Nabucodonosor. Versos 3. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel, dentre a linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, de bela aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e que tivessem capacidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. Então observa que aqui o rei deu ordem ao chefe para que ele procurasse naquele meio pessoas que pudessem ser aliadas ao seu reino, pudesse orientar, ensinar, estar junto com ele, com o rei Nabucodonosor, orientando ele nas coisas que ele precisava, ensinando ele algumas coisas. Aqui o rei Nabucodonosor deu ordem ao chefe dos eunucos para que procurasse, no meio daqueles que foram pegos, alguém que pudesse ser útil para ele. Versos 5. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do próprio rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim desses pudessem estar diante do rei. Então observe que aqui o rei pegou aquele povo, pegou alguns deles, colocou e falou: olha, eles vão comer das minhas iguarias, eles vão comer do bom e do melhor, dá vinho, dá tudo do bom e do melhor para eles. Então o rei quis cuidar dessas pessoas que eles prenderam da mesma maneira que ele lidava com o seu povo, alimentá-los da mesma forma que alimentava também os seus súditos. Verso 6. Ora, entre eles se achavam 2 filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, no meio desse povo, tinham esses que eram filhos de Judá. Eram eles Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eram filhos de Judá e também estavam ali como presos pelo rei Nabucodonosor. Mas o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, ou de Beltesazar,
o nome de Daniel passou a ser chamado Beltesazar. A Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abidnego. Então, aquele chefe resolveu mudar o nome deles e deu a cada um um nome diferente. Versos 8. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Então Daniel virou e falou assim: olha, eu sinto no meu coração o desejo de não comer o mesmo das iguarias que o rei dá. Eu não quero participar dessa mesa. Eu não quero comer dessa mesa. Daniel simplesmente rejeitou o manjar. Daniel simplesmente rejeitou as iguarias, rejeitou o que muitos não rejeitam quando lhe é oferecido: um grande banquete na presença do rei de Deus muda, Deus pequeno. Então, Daniel rejeitou. Não, eu não quero comer isso. Versos 9. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Versos 10. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois veria ele os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim, porieis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então o chefe do eunuco chegou para Daniel e falou assim: é muito difícil para mim, é complicado para mim fazer isso, não dar a vocês a comida que o rei determinou a dar a vocês. Ele determinou que eu desse a vocês a iguaria deles, e de repente eu não dou. Aí vocês passam mal, ou vocês não aparentam uma saúde melhor do que os outros que estão comendo bem e muito bem, e aí minha cabeça vai a prêmio. Eu serei culpado da sua fraqueza, eu serei culpado da debilidade da sua saúde. Eu não posso pôr em risco a minha cabeça por conta disso. Então, disse Daniel ao despenseiro a quem o chefe dos eunucos havia posto sobre Daniel: Ananias, Misael e Azarias. Disse ele: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então falou assim: por favor, nos dê uma oportunidade, nos experimenta durante 10 dias, só 10 dias. 10 dias você vai me dar só legumes e água. Não queremos vinho, não queremos a iguaria, queremos só legumes e água. Enquanto os outros comiam bastante, bebiam bastante, Daniel e aqueles ali só queriam legumes e água. Versos 13. Então se examine na tua presença o nosso semblante e dos jovens que comem das iguarias reais, e conforme vireis, procederás para com os teus servos. Então veja bem, Daniel propôs a ele que durante 10 dias, com certeza, acreditava o chefe ali dos eunucos, que o rei não ia solicitar a presença deles para comparar um com o outro. Então 10 dias daria para ter uma diferença. Então ele acordou e Deus colocou no coração desse chefe dos eunucos agradar a Daniel, fazer a vontade de Daniel. Então assim se foi. Ele fez a vontade de Daniel. 10 dias não era nada para 3 anos. Então, versos 14. Assim lhes atendeu o pedido e os experimentou durante 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos, mais formosos do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Então, observe que Daniel
e aqueles que estavam com ele se destacou somente na água e nos legumes. Ele não se deixou ser contaminado. E às vezes, muitas das vezes, nós queremos o melhor. E o melhor é a iguaria do rei. E nessa de querer o melhor para nós, nos contaminamos com os prazeres mundanos. E esquecemos que também nas coisas simples tem a presença de Deus, tem o poder, tem a sabedoria, tem a virtude, tem a vontade do Senhor. E observe o que aconteceu com Daniel e com aqueles que se absteram das iguarias do rei e quiseram comer somente legumes e beber da água. Versos 16. Pelo que dispenseiro, lhes tirou as iguarias e o vinho que deviam beber. Ele lhes dava legumes. Ora, quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e em toda a sabedoria. E Daniel era entendido em todas as visões e todos os sonhos. E ao fim dos dias, depois dos quais o rei tinha ordenado que fossem apresentados, o chefe dos eunucos os apresentou diante de Nabucodonosor. Então aqui findou os dias. E Daniel e aqueles que estavam com ele se alimentaram somente de água e legumes. E aí foram até o rei. Então o rei conversou com eles. E entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso ficaram assistindo diante do rei. Eles se destacaram. Quando foram todos apresentados ao rei, esses se destacaram aos olhos do rei. Então passaram a estar mais próximo do rei Nabucodonosor. Versos 20. E em toda a matéria de sabedoria e discernimento, a respeito da qual lhes perguntou o rei, este os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. Observa, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste. Aquele rei, ele tinha no seu súdito, no seu reinado, os magos, os adivinhadores, aqueles que já há muito tempo o assistiam. Mas, de repente, chega aqueles o qual não quiseram comer, não quiseram fazer parte da mesa das iguarias do rei. Aqueles que, uma loucura, só viver de água e legumes, mas neles tinha algo diferente. Não tinha o conhecimento humano, não tinha a adivinhação do mundo, mas tinha o conhecimento, a sabedoria do Deus Todo-Poderoso. E isso nós vamos ler, vamos observar que durante essa caminhada no livro de Daniel, vamos observar que o rei Nabucodonosor reconheceu isso, que o Deus verdadeiro não era o Deus com D menor, minúsculo, mas sim com D maiúsculo. Versos 20. E em toda a matéria de sabedoria e discernimento, a respeito do qual lhes perguntou o rei, estes os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Assim Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Observa, meu irmão, minha irmã. Daniel, ele propôs no seu coração, ele propôs não participar daquela luxúria, daquela comida, daquela mesa. Ele entendeu que Deus o poderia honrar, de certa forma, não se saberia como, mas ele era um homem temente a Deus. E por conta disso, ele tinha a sabedoria dos anjos, a sabedoria vinda do trono de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, é muito importante para todos nós, em muitas das vezes, desviarmos daquilo que aos nossos olhos é ótimo,
é bom, é favorável, porque nem sempre é a vontade de Deus em nossas vidas. Vamos orar? Eu aguardo você no próximo capítulo. Vamos orar. Aleluia. Ó Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho amado, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais um dia que me encontre como sempre faço. Quero Te agradecer pela oportunidade que tenho, pela oportunidade de me deixar ser Tua boca, boca do Senhor, para falar do Teu amor para esta pessoa que neste momento nos ouve. Ah, Pai, obrigado por tudo que tenho e por tudo que sou. Obrigado, Senhor, por revelar a Tua palavra a nós. Obrigado pela palavra revelada, enxertada dentro de nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu quero Te pedir por essa pessoa que nos ouve neste momento, que onde quer que ela se encontre, ela venha a ser tocada, ela venha a ser impactada, ela venha a ser alcançada, meu Deus, pela Tua palavra. A palavra que cura, transforma, restaura e liberta. Ah, Deus, cuida, Senhor, de cada um de nós. Cuida-nos, meu Pai, como a menina dos Teus olhos. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Diga graças a Deus. Eu aguardo vocês no segundo capítulo do livro de Daniel. Deus abençoe, em nome de Jesus.